A paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais um dia para um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre cansaço. Pode ser espiritual? O que você acha? Você dorme, mas acorda cansado. Descansa o corpo, mas a alma continua pesada. Chora sem saber exatamente o porquê e às vezes se pergunta: o que está de errado comigo? Hoje eu quero te dizer algo com muito cuidado. Muito cuidado. Nem todo cansaço é físico. Alguns podem ser espirituais, claro. Lembrando que quando nós vamos adentrar no campo espiritual, nós já descartamos toda a questão fisiológica. Já fizemos exames, de hormonal, de vitamina, alguns exames que o médico pode achar necessário por aquele cansaço. Descartar anemia, descartar falta de hormônio, ou um desequilíbrio hormonal, ou um desequilíbrio das nossas vitaminas eletrolíticas. Então nós precisamos estar atento a isso também, buscar os médicos a qual o próprio Deus deu sabedoria para poder nos acolher aqui na terra. Então, você tendo descartado toda a questão fisiológica, tendo passado por médico, e o médico descartando tudo, e o cansaço persiste, então a gente pode sim olhar para o campo espiritual. E a Bíblia, ela fala sobre esse tipo de exaustão. Você sabia disso? O cansaço da alma, ele é bíblico, porque o próprio Jesus vai dizer, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, verso 28, dizendo assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aqui nesse texto, Jesus não está falando somente do cansaço do corpo, mas ele está falando da alma sobrecarregada. O salmista Davi também vai descrever isso claramente. No Salmo de número 32, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, embeleceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. O corpo sente o que a alma carrega. Spurgeon, ele vai dizer assim, ele disse assim, a alma pode estar exausta, mesmo quando o corpo está em repouso. Você entende isso? Que você pode ter dormido, pode ter se alimentado bem, pode estar com toda sua taxa hormonal, suas vitaminas, seu corpo, tudo controlado, mas você ainda está sentindo uma exaustão enorme. Por quê? Porque esse cansaço é de cunho espiritual e ele está na sua alma. Existe exaustão também que vem de batalhas espirituais. A Bíblia mostra homens de Deus esgotados espiritualmente, não por fraqueza, mas por confronto. Sabe quem é o maior exemplo disso? Elias. Sim, Elias é o maior exemplo. Livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 4, ele vai dizer assim: basta, Senhor, tira agora a minha vida. Elias havia vencido uma grande batalha. Ele havia lutado contra os profetas de Baal. Ele estava em campo de batalha e havia tido vitória dentro daquele contexto. Mas agora, depois daquela batalha, vem um colapso sobre a vida de Elias. Não foi uma depressão clínica, foi uma exaustão espiritual após guerra. O próprio Lamartine Pozella, pastor Lamartine, vai dizer assim: depois de grandes confrontos espirituais, o espírito ataca com desgaste, não com barulho. Eu vou corrigir, peraí que eu falei errado. Depois de grandes confrontos espirituais, o inimigo, ele ataca com desgastes e não com barulho. Perceba que Jezabel, quando vai contra-atacar e ela vai ali atacar Elias, ela não vem com grande barulho, ela só faz uma ameaça. E aquilo revela um grande desgaste que já havia em Elias, evidencia todo o desgaste espiritual que Elias está carregando sobre ele. Como que eu posso identificar um cansaço espiritual? Vamos lá enumerar alguns sinais que podem me alarmar
e me dizer se eu estou em cansaço espiritual ou não? Vamos lá? Falta de prazer espiritual, oração prolongada, palavra sem sabor, irritabilidade, é uma irritabilidade sem causa, vontade de se isolar, sensação de opressão e confusão mental. Entenda, às vezes nós queremos ficar sozinhos, a solitude, ela é benéfica. Às vezes parar para ouvir Deus, né, na calmaria, ouvir o Senhor, estar sozinho, querer estar um pouco reclusa para poder ouvir mais a voz de Deus, calar as vozes externas. Mas aqui eu estou falando de se isolar, de ser um isolamento mal, um isolamento ruim para a pessoa, que causa uma sensação muito ruim, uma sensação de opressão, de confusão, trazendo não trazendo benefícios para a vida da pessoa. Efésios capítulo 6, verso 2 vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Porque quando você luta, você tá num ringue, num boxe, você vai lá, briga, aí dá um soco em um, dá soco em outro, você tá lutando. Depois que você descansa, você, né, recarrega as suas energias. Mas quando nós estamos falando de espírito, de batalha espiritual, somente em Deus nós vamos conseguir, aleluia, ter descanso. Aiden Wilson, ele vai dizer assim, que o maior perigo do cristão não é o pecado visível, mas é o esgotamento invisível. O que abre porta para esse tipo de cansaço? Excesso de carga emocional. Jesus nunca chamou ninguém para carregar tudo sozinho. O problema é que nós queremos carregar tudo sozinho, mas Jesus nunca nos chamou para carregar nada sozinho. Gálatas capítulo 6, verso 2 vai dizer assim: levai as cargas um dos outros. É necessário ter alguém para desabafar. É necessário ter alguém para dividir as suas batalhas, não para carregar elas, não para você transferir ela, mas alguém para carregar junto com você, alguém para estar junto com você e te ajudar. É engraçado isso, né? Porque às vezes nós queremos levar tudo sozinho, carregar tudo sozinho nas costas, né? Ser a super heroína, ser a Mulher Maravilha, o Superman, gospel. E sendo que o próprio Paulo vai escrever a Gálatas dizendo: carregai as cargas uns dos outros. Outra coisa, silêncio espiritual. Às vezes, no momento de silêncio de Deus conosco, nós acabamos entrando num cansaço, num desânimo espiritual muito grande. Davi, ele adoeceu quando a alma dele calou. Salmo número 32, verso 3, vai nos mostrar isso, que ele estava adoecido porque a sua alma estava calada. Uma outra coisa também que pode trazer muito cansaço espiritual é os ambientes espirituais. Você sabia disso? Ambientes espirituais pesados. Nem todo lugar alimenta a sua fé. Efésios capítulo 5, verso 11 vai dizer assim: não participe das obras infrutíferas das trevas. Ou seja, às vezes nós estamos em ambientes infrutíferos que somente vêm para nos sobrecarregar. Nessa noite o Senhor está nos chamando a observar o ambiente. Talvez você está num ambiente que está te sobrecarregando, que está trazendo uma carga maior sobre você. Você até chega bem naquele lugar, mas quando você vai ver, você sai dali super cansado. Pode ser o seu meio de trabalho? Pode. Mas não o trabalho em si. Mas talvez a forma que você está se comportando naquele ambiente. A forma que você está se relacionando. A forma que você está reagindo naquele lugar. Pode influenciar e trazer um cansaço maior sobre você. Outra coisa também que pode nos causar é os ataques após batalhas. Muitas das vezes o inimigo ele vem nos atacar após as batalhas. E ele não ataca com barulho.
Ele ataca com desgaste. Ele vai tentar trazer evidência do desgaste que você está sofrendo. Ele vai evidenciar o cansaço e o desgaste. Porque cansaço e desgastados todos nós vamos ficar. Só que nós não podemos focar nisso. Nós temos que recarregar e se apegar em Deus. Orar, jejuar, batalhar, estar ali diante do Senhor e acreditar que Deus é poderoso para recarregar todo o nosso cansaço. Vocês estão vendo, né? Que nós estamos aí cheios de fogos aí. E eu falei pro meu esposo, vamos fazer logo esse vídeo, porque hoje o negócio vai ficar feio dos fogos. Então você não liga pros fogos, não. Foca aqui no que eu tô falando e vai dar tudo certo. Efésios capítulo 6, verso 13 vai dizer assim: depois de resistirdes, permanecei inabalável. Olha só. Depois da resistência, de você estar numa batalha, você precisa permanecer inabalável. Agora deixa eu falar outra coisa para você. Você sabe como que Deus ele trata o seu cansaço espiritual? Olha como Deus cuidou e tratou com Elias. Deus deu descanso a Elias. Deu alimento, deu silêncio, deu direção, deu presença. Deus não ignorou e não achou que era mimimi de Elias. Não, Deus deixou Elias descansar. Mandou alimento. Silenciou nos momentos certos. Deu direção para Elias e se mostrou presente. Livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 5, vai nos mostrar. Eis que o anjo do Senhor tocou nele. Isso significa a presença de Deus com Elias. Deus jamais vai tratar o seu cansaço como mimimi. Jamais Deus vai olhar para você e dizer, imagina. Não, Deus, ele sabe e ele reconhece as suas dores. Deus não respondeu Elias, Deus restaurou Elias. Deus não repreendeu Elias, mas Deus restaurou Elias. Sabe o que o mestre, reverendo Augusto Nicodemos, ele vai nos ensinar? Deus trata a alma antes de exigir força do nosso corpo. Olha o que o reverendo fala. Deus ele trata a nossa alma antes de exigir qualquer força do nosso corpo. Deus tratou a alma de Elias, mesmo antes de dar uma nova direção para ele. Após Deus tratar a alma dele, trazer presença, trazer voz, trazer direção, agora sim, Deus manda Elias se levantar e continuar a caminhada, porque era muito longa. Se você está cansado hoje, não se culpe, não se compare, não se isole. Não se isole, porque às vezes o cansaço faz com que nós se isolemos. Eu muitas das vezes me isolei e às vezes nós queremos se isolar, porque parece ser mais fácil resolver com o isolamento. Não se isole. Não tente resolver tudo sozinho. Não. O Senhor diz primeiro, vinde a mim. Não resolva sozinho. O Senhor é aquele que te guarda. Salmo 121 vai dizer, o Senhor é quem te guarda. Nem todo cansaço é físico. Alguns são espirituais. E Jesus continua sendo descanso para a sua alma. Ô glória! Me fala, quantas vezes você se sentiu cansado? Já tentou dormir? Já tentou ir no médico? Já foi ao médico, mas o cansaço, ele continua persistindo. Hoje mesmo eu estou cansada, trabalhei o dia inteiro e estou muito cansada. Mas eu sei que esse cansaço físico, quando eu deitar, vai melhorar. Quando eu acordar, vai estar melhor. Mas o cansaço espiritual, ele não consegue ter um fim, se nós não estivermos e não buscarmos recursos em Deus e apenas em Deus. Deus ele vai colocar pessoas ao seu lado com o mesmo propósito, com a mesma visão de reino, pessoas que você vai poder ter
abrir seu coração, ser sincero, compartilhar e dizer: estou cansado. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, vai mostrar que agora Jesus está indo, né, mais uma vez, está caminhando com seus discípulos. Só que a Bíblia vai dizer que era necessário ele passar em Samaria. Só que chegou um determinado tempo da caminhada, ele se cansa. Porque o sol estava quente e ele para descansar. Quantas das vezes nós queremos continuar tomando fôlego, quando na verdade é hora de parar, respirar, descansar e buscar em Deus direção para continuar. Se o ano está acabando e você acha que as suas forças também vão acabar, peraí. Deus, ele tem uma direção para a sua vida. Elias pediu a morte, Elias não queria continuar, Elias queria retroceder na chamada que Deus tinha sobre a vida dele, porque estava cansado, estava em exaustão espiritual. Vamos dizer um nome legal, chique: burnout espiritual. E quantos líderes, quantos crentes, quantas mães de família, quantos pais de família estão passando por essa mesma exaustão espiritual. E o que é burnout? É queimar energia até se sentir esgotado. Fazer um pico. Você tem um pico de energia, você gasta energia, mas daqui a pouco você cai numa depressão terrível e um cansaço terrível. E muitos estão passando por isso espiritualmente também. Mas Jesus, ele já havia dito: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu poderia trazer aqui inúmeros versículos, versos, texto que nos respaldam em relação a recarregar em Deus, em descansar em Deus. Mas eu só quero hoje liberar uma palavra sobre a sua vida. O ano está acabando, mas as suas forças não precisam acabar também. Apenas aproveite esses dias de final de ano, aproveite as festas, aproveite essa noite, seja ao redor da sua mesa, com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai, com as pessoas mais íntimas ali, pessoas que você pode ser você mesmo, que você pode dizer: olha, hoje eu tô cansado, e tá tudo bem. Nós vivemos em uma época em que as pessoas querem muito de nós, querem uma força extraordinária que não existe, que não tem. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer algo por elas, mas elas querem de nós, requer de nós. Mas nessa noite, que todo cansaço espiritual, toda a exaustão espiritual, perceba que eu troquei algumas palavras. Eu ia falar restaurar, falei descansar. Por quê? Porque eu estou cansada. Porque nós estamos cansados. O dia foi cansativo, foi de trabalho. Mas depois que eu deitar ali naquela cama, eu vou dormir, vou acordar. E se eu fizer outro vídeo amanhã, a disposição vai ser diferente. Mas quando se fala de cansaço espiritual, não é assim. Porque há uma apatia tamanha, uma apatia infinita. E é onde alguns homens acabam. E quando eu falo homens, eu não estou falando aqui de gênero, eu estou falando de ser humano. É onde alguns acabam entrando em colapso e acabam sucumbindo. Mas não se entregue. Jesus tem descanso para a sua alma. Você gostou desse vídeo? Então compartilha ele. Divida ele com alguém que você está percebendo que está passando por esses momentos difíceis, que está cansado, que está sobrecarregado. Você está percebendo que essa pessoa está num cansaço que não é só um cansaço físico, mas é um cansaço espiritual. Minha voz está cansada, então vamos fazer o quê? Beber água, ó. E às vezes o cansaço, ele é restaurado. As suas forças são restauradas com a água da vida. E Jesus disse para aquela mulher:
Se você soubesse, quem fala com você era você que iria pedir água. E quem beber dessa água jamais voltará a ter sede. Por que não terá sede? Porque sabe aonde está a fonte. E a fonte, ela jorra e ela é eterna. E ela tem para nos saciar. Você que gostou desse vídeo, compartilha. Nos ajuda. Nós estamos aprendendo, estamos aprimorando. Às vezes ficamos meio nervosos, aí trocamos uma palavra, trocamos outra, né? Ainda estamos se adaptando, o local aqui de gravação, né? A tecnologia. Mas logo, logo a gente vai estar que nem esse povo aí que fala e tá uma benção. Mas eu conto com você, nos ajude. Se você tem algum comentário, não me xingue. Mas uma crítica construtiva, vai lá no comentário. Comenta, deixa lá seu comentário. Coloca se você em algum momento se sentiu cansaço. E como que você lidou com isso? Ou se você está passando por um cansaço extremo. E esse vídeo esclareceu algumas coisas para você. Talvez você até pensou que estava com uma enfermidade muito grande sobre a sua vida. Já procurou médico, já fez exames e nada foi esclarecido. Mas Jesus, Ele tem a solução para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Uma ótima noite, um ótimo final de noite para você que está aí do outro lado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Ah, não vamos esquecer. Não esquece de ir lá no canal do WhatsApp, Lívia Leão. Também no YouTube, Casa de Maqui AD, Casa de Maqui. Vai lá, curte, vai lá ver os outros vídeos, né? Deixe seu comentário, vai ser muito importante, é muito importante você participar e estar conosco. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.